Colar. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Donos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos lá, deixa eu começar com o Magrão, né? Porque o desafio é do Internacional. Vantagem hoje é do Grêmio, 3-0, clássico Grenal domingo. Por onde que o Inter pode conseguir chegar nesse placar, Magrão? Gamba, primeiro eu acho que o Inter tem que se preocupar primeiro, tá, com a questão de uma consistência melhor defensiva. Aí o cara vai falar, tá assistindo, pô, o Magrão tá louco, consistência defensiva, o Inter precisa fazer gol. Ao natural, por jogar no Beira-Rio, por estar diante do seu torcedor, o Inter vai ter essa energia, essa empolgação de ir pro ataque. Ele vai se atirar ao ataque. Então eu acho que o Inter tem que se preocupar ter uma consistência defensiva, saber que vai atacar e que o Grêmio vai usar esse artifício do contra-ataque, que tem jogadores rápidos para isso, rápidos, como o Amuzu, se jogar o TT ou o enamorado. Então eu acho que o Inter tem que se preocupar em ter uma consciência defensiva para a hora que ele atacar, ele saber que pode ser contra-atacado e aquele cara que está lá na frente, o meia, o segundo volante, o atacante, saber que ele pode arriscar, porque se perder essa bola o time vai estar bem postado atrás. Eu acho que o Inter tem que ser inteligente para jogar o Grenal. Tem 90 minutos, eu acho que vai iniciar e tem que iniciar com aquela energia que a gente fala do torcedor, que vem da arquibancada para dentro do campo e o jogador devolver isso para a arquibancada em termos anímicos, de pegada, de correr, mas tem que jogar. Tem que jogar. E eu acho que o grande problema do Inter nos últimos jogos é que o Inter jogou, foi para cima. Eu vou tirar o Grenal de cena, e a gente teve muito debate sobre isso, porque com um a menos mudou um pouco, o Grêmio foi inteligente, adiantou as linhas e o Inter não conseguiu jogar. Mas jogando em casa é procurar o ataque, mas sem descuidar atrás, ter uma consistência. O cara que tá lá na frente, o Alan, o Borré, o Vitinho, saber que ele pode tentar o drible, que lá atrás o time tá parado. Não pode esperar de um volante que vai decidir, zagueiro querer ir pra frente e atacar, lateral passar toda hora. Eu acho que o Inter tem que ter esse equilíbrio entre ataque e defesa, porque o Inter tem jogadores de qualidade do meio para frente. Eu tenho uma dúvida, quero te perguntar isso aí, depois eu coloco para os demais, que é a seguinte. A tua esperança na reversão, ela vem mais do Inter ou vem mais do Grêmio? Né? Mais do Inter ou mais do Grêmio? Essa esperança de reversão. Cara, ontem o Bruno foi muito feliz, porque o placar de 4-2 não diz o que é a diferença de um time para o outro. E o 3-0 também, com um jogador a menos, também não diz o que é a diferença de um time para o outro. Eu me apeguei muito ao fator casa. Como o Inter se postou em casa e como o Grêmio se postou diante da sua torcida. E aí, se a gente for falar, eu acho que deu já de arbitragem também. Deu. Acabou. Já foi. O Inter também tem que acabar. Zerou essa conta. Ontem debatemos, discutimos, né, Luiz? Cada um defendeu a tua tese. Polêmica, né? Defendemos o teu lado, agora acabou. Agora é pensar no jogo de domingo. E do jogo de domingo é como? Com estratégia. Eu achei muito legal o que o professor falou. Queria estar em campo amanhã. Mas se estivesse em campo amanhã, ia ser só parte sanguínea. E não adianta ser só sanguíneo para ganhar o jogo. Tem que ter inteligência também. Então o Inter vai ter que saber fazer isso. Aonde eu acho que passa a vitória do Inter pode passar? Pelo torcedor, pela questão anímica. Eu acho que o que aconteceu na arena, que o Alan deu aquela entrevista, os jogadores têm que levar isso para dentro, mas não para dar porrada. Eu sempre falo, o Grenal não é dar porrada, dar carrinho, dar cotovelada, brigar. Se impor, né? É se impor, jogando futebol. Eu acredito que o Inter faça gols. Mas por que eu falei da preocupação com o sistema defensivo? Porque eu acho que o Inter, do jeito que vem jogando, vai sofrer gols também. E se fizer gols e sofrer gols, não é o suficiente para ser campeão. Gambá, olha só. Bruno. Quem acha que o Grenal tá decidido é, no mínimo, ingênuo, tá? É, no mínimo, uma pessoa inocente. Grenal, tudo pode acontecer. E eu acho que a gente, obviamente, precisa aqui analisar todas as questões táticas, as ideias, as estratégias, se o Inter vai atacar mais por um lado, por outro, se vai concentrar no meio-campo, se vai pelos lados do campo, se o Grêmio vai contra-atacar ou se o Grêmio vai tentar ter a bola para explorar. Isso é importante, não há dúvida, e a gente vai falar sobre cada um desses pontos. Mas a questão anímica também é importante. E o Magrão falou, vamos esquecer a arbitragem? Tô contigo, vamos esquecer a arbitragem do jogo anterior, mas talvez a arbitragem volte a ser protagonista. Vou dar aqui um exemplo. E se um jogador do Grêmio, daqui a pouco, é expulso com 10 minutos de jogo, ou com 15 minutos de jogo? Muda tudo. O Inter tem uma vantagem que o Grêmio teve na partida de ida. Se o Inter abre o placar nos primeiros minutos,
O Inter terá ainda praticamente todo o primeiro tempo para fazer pelo menos um 2-0 e aí faltaria um gol, faltando ainda 45 minutos, mais os acréscimos da segunda etapa. Então, muita coisa pode acontecer e eu acho que o grande ponto, para responder a tua pergunta, Gamba, né? Como o Inter pode fazer para reverter? O Inter precisa se apegar na indignação. Só que o Inter tem que trocar o fator da indignação. Até ontem, qual era a indignação do Inter? A arbitragem. Se o Inter entrar focado em arbitragem, dizendo que foi o Daniel Nobre Bins, o Daronco, isso e aquilo, é muito mais, talvez, uma justificativa para a perda do título do que, de fato, uma indignação. Qual é a indignação que o Inter precisa ter? E eu acho que já existe no vestiário. E o Magrão, daqui a pouco, até pode confirmar isso, conversando com algumas pessoas que ele ainda tem relação no Inter. A indignação que o Alan Patrick estabeleceu na zona mista. Foi o que eu falei. O Alan Patrick chegou ali e falou, ó, tiraram onda aqui, né? O Amuso deu uma chaleira, o Pavão fez um balãozinho, o Grêmio estava soberbo, a gente sabe de alguns jogadores que o Inter ficou mais incomodado. Então eu acho que esse é um fator. O Inter indignado com a postura do Grêmio para reverter. Só que aí eu faço só uma vírgula em relação a isso. Não dá para virar o fio. Vocês lembram o que aconteceu com o Vina lá, Inter e Ceará? Tu tem que estar indignado, tu tem que entrar a 1000, mas tu não pode extrapolar. Porque senão daqui a pouco o Inter mesmo tem um jogador expulso. Mas eu acho que é isso que o Inter tem que se apegar, além das questões de estratégia, para tentar virar. Mas o que eu falei, eu falei agora no início, que a indignação, e existe uma ética, tá, gente? Eu fui um jogador que eu não fui o cara da brincadeira. Nunca fui. E quando eu tava em campo e meu time fez brincadeira, eu joguei com o Luiz sabe disso. Eu ia lá cobrar. Vamos jogar sério. Para mim fazer 4, 5, 6 gols é mais importante do que dar uma letra, do que pisar na bola. E quem tá assistindo, joga também a pelada dele no dia a dia na rua e ele sabe o cara quando se indigna e sabe quem é aquele cara que vai fazer graça. O que o Bruno pontuou é muito importante. A questão da indignação, de estar meio que puto, né, da cara, com esse negócio do cara fazer uma letrinha. Uma outra coisa que passou despercebido, o Pavão, que era um cara que ele é criticado, quando foi aplaudido já levantou a bola, já matou no peito. Então, quando tá vencendo é uma coisa, quando tá perdendo é outra. Agora o Inter não pode levar isso para ir pra pancadaria. Como que reverte isso? Fazendo 3 gols, sendo campeão. Aí mostra a indignação. Não é dando porrada, porque tem algo, assim, essa linha, ela é muito tênue. Muito. De você tá motivado, com vontade e passar do ponto e ser expulso. E outra coisa, o Bruno falou assim, o Bruno falou lá do Grêmio. Se o Inter fizer um gol, a torcida vem. E se o Inter toma um gol? Sim. Por isso que eu falo da consistência defensiva que tem que existir. Tem que atacar marcando. Porque não é só chegar lá e achar que vai fazer o gol a hora que quer, que não vai fazer. O Pesolano falou assim, né? O Pesolano falou, queria estar jogando amanhã. Eu não queria o Pesolano jogando no outro dia. Desculpa, Pesolano. Eu queria que você tivesse tempo para ter uma estratégia. Porque amanhã tu ia estar só com a parte sanguínea. Só com a emoção em campo. E aí com tudo pra frente, daqui a pouco ia perder demais. E emoção, ontem a gente trouxe a emoção e deixou a razão. A gente trouxe as nossas origens e a gente deixou, tentamos colocar a razão, mas fomos para a emoção. E aí o debate se torna um debate só emotivo. Agora, se ele conseguir pôr essa estratégia em campo, o que ele fez com o Internacional nas primeiras rodadas, tem tudo para ser um grande jogo e o Inter fazer os 3 gols. E esse ponto que o Magrão falou, especialmente se atacar marcando, né, que é algo que muito se fala na linguagem da bola, que é, a partir do momento que você está com a posse atacando, você está também posicionado já sabendo que, se perder a bola, tem jogadores na cobertura para ou recuperar rápido ou alguém dar pressão até o time retornar. E isso é algo que o Inter não tem feito. A gente tem visto em vários jogos o Inter com a posse de bola, trocando passes, mas quando perde, está o campo aberto. A gente viu na primeira rodada do Campeonato Brasileiro o Atlético Paranaense perdendo gols assim de contra-ataque, com campo aberto, com Mendonça e Viveiros correndo e não tinha ninguém protegendo. A gente viu contra o Palmeiras o Alan também pegando a bola lá no círculo central praticamente e conduzindo com muita liberdade, atravessando o campo sem combate do Inter. Próprio Grenal, a gente viu o lance em que o Amuso é derrubado pelo Bernabé, que o Bernabé é expulso, é um ataque de campo aberto. É basicamente uma falta mal batida, o Grêmio recupera a bola e o Monsalvo já estica a bola pro Amuso, campo aberto, não tem ninguém na cobertura. E aí o Bernabé é expulso. Depois o gol do Amuso também é de campo aberto. Então o Inter, ele ataca com muita gente no campo ofensivo. O Bernabé geralmente se manda, né? Vai todo mundo pra frente. Só que perdeu a bola.
quem é que recupera? Como é que faz para marcar? O Inter tem sofrido muito dessa maneira. Ataca, mas sem se preocupar com o perder a bola e tentar recuperar. E aí fica muito exposto. Então é algo que realmente vai ser, acho que a principal tarefa do Pesolano, porque ele até citou numa entrevista coletiva, na própria coletiva pós-jogo, né? Não, mas o Inter já fez 4 gols diante desse mesmo Grêmio. O Inter pode de novo fazer os 4 gols e conseguir reverter a situação. Só que ele não lembrou que o Inter sofreu 2 gols nesse mesmo jogo. E se for 4-2 de novo, dá Grêmio campeão. Então esse é o principal desafio. É atacar, mas, como disse o Magrão, atacar marcando. Atacar, mas tendo os cuidados para perdeu a bola, tenta recuperar, tenta proteger, porque o Grêmio certamente vai jogar nos contra-ataques. Eu concordo com as ponderações de você sobre o campo, sobre a postura do Inter, o que o Inter tem que fazer. Só que tem uma coisa que a gente não pode ignorar, negligenciar, não abordar, que é o sentimento do torcedor colorado. E é sobre isso que eu quero falar. O torcedor colorado, ele está na iminência de ver o maior rival celebrar um título na sua casa. Isso dói. Acho que isso não acontece desde 2006, né? Isso dói demais, isso mexe com o torcedor. Esse torcedor que está mobilizado, que comprou o discurso do Magrão, ele vai com certeza para o Beira-Rio acreditando na reversão. Ele acredita nisso. Só que ao mesmo tempo, esse torcedor tem o sentimento que o time dele pode perder esse título na sua casa para o maior rival. Onde é que eu quero chegar? Por mais que o Internacional não consiga reverter a vantagem e ser campeão gaúcho, isso vale para os jogadores do Internacional. Esse precisa ser o Grenal da dignidade. É o Grenal da dignidade. Tem que ter entrega, tem que competir, tem que honrar a camisa, tem que honrar o torcedor e tem que brigar. Esse precisa ser, para os jogadores do Inter, o Grenal da dignidade. Em que pese o Grêmio sendo campeão, mantendo a vantagem, mas acima de tudo a dignidade e o respeito por esse torcedor. Gambá, eu queria falar, Luiz, só para pegar o gancho, para não deixar passar, desculpa, Luiz. Sabe o que mudou a minha história internacional? Foi justamente um Grenal, Taça Fernando Carvalho, 2009. O Inter ia ter que entregar a taça Fernando Carvalho no primeiro turno, do seu maior presidente da história do Internacional, que é o Fernando Carvalho, campeão do mundo, pro Grêmio. E eu faço o gol, aos 42, eu faço o gol de cabeça, 2-1, o Inter é campeão. Até hoje, eu sou cumprimentado por esse gol. Nós estamos em 2026, são 17 anos. Só para o jogador do Inter entender, Luiz, o tamanho e a importância que é um Grenal, uma final de Campeonato Gaúcho dentro de casa. A gente ia ter que entregar a taça de campeão gaúcho e sair 1-0 o jogo pro Grêmio. Entregar a taça campeão de primeiro turno com o nome Fernando Carvalho pro Grêmio dentro do Beira-Rio. Olha a paixão que esse torcedor tem, e ele é dos dois lados, tá? Lá também, na arena, também é a mesma coisa. A gente tá falando que o Inter é a mesma coisa. Então, a importância que é para um jogador desse uma virada épica, se vier a acontecer, que a gente sabe que é complicado, mas não é impossível, para esses jogadores que estão em campo. Eu acho que a parte emocional ela é um fator predominante nesse Grenal. Eu acho que o time que tiver mais equilibrado emocionalmente, eu acho que vai ter bom êxito dentro do jogo. Eu acho que o Inter precisa atacar, né? O Inter precisa atacar porque precisa de 3 gols. E o Grêmio não pode sentar em cima do resultado. Eu acho que o Grêmio não pode ser Grêmio. O Grêmio tem que atacar. Tem jogadores, bons jogadores, principalmente jogadores de velocidade. Eu acho que o Grêmio vai jogar no contra-ataque contra o Internacional. E tem bons jogadores de beirada, tem um centroavante que sabe fazer gol. E eu acho que a grande preocupação, na real, do torcedor gremista é se o Grêmio vai sentar em cima do resultado. Que aí é perigoso. Né? A gente fala em 3 gols, mas 3 gols pode acontecer um gol em 10 minutos e aí tem o fator casa. Né? Tem o fator casa, que o Magrão falou que a torcida vai empurrar o Internacional, e aí o jogo pode ser perigoso, como o jogo também pode ser tranquilo para o Grêmio. Se o Grêmio tiver uma postura tática boa, fechadinho e sair no contra-ataque, aí tu vai causando desespero para o seu rival. Né? Daqui a pouco, a 30 minutos está 0-0, cara, o tempo vai passando, a torcida vai se irritando, os próprios jogadores do Internacional também vão se irritando porque o gol não sai, e aí é o fator prejudicial para o Internacional. Então, assim,
A minha preocupação é a do torcedor gremista, é que o Grêmio não sente em cima do resultado. Cara, 3 gols acontece muito rápido. Uma bola parada, a torcida empurra. Então, acho que a parte emocional ela vai ser fundamental para esse Grenal. Ô Luiz, mas assim, ó, voltando ali no que disse o Gamba, olhando pela ótica do Inter, eu acho que assim, ó, o Inter ele já tem o não, como a gente costuma dizer. Tu já tem o não, tu vai atrás do sim, vai que dá certo. É mais ou menos isso. Hoje, o que se apresenta é um título muito próximo do Grêmio. É o Grêmio tendo encaminhado na partida de ida. Próximo, encaminhado, não é confirmado. Né? O Inter vai atrás para tentar reverter, mas sabe que é muito difícil. Algumas pessoas estão usando até o termo milagre. Eu acho que até é um pouco exagero, milagre, mas algumas pessoas usam. O que eu quero dizer com isso? Se o Inter quiser, eu vou usar uma frase surrada do futebol, mas que eu acho que cabe nesse momento. Se o Inter quiser fazer o segundo gol primeiro, ou o terceiro, ou o quarto gol primeiro, a tendência é que o Inter perca o jogo. Então, eu concordo muito com o que o Gamba disse agora e acrescento. O Inter precisa de dignidade, Gamba. Tudo isso que tu falou, e o Inter precisa vencer o jogo. Eu acho que o Inter precisa, olhando pela ótica do Inter, o Inter precisa vencer o jogo. É isso aí. O torcedor, ele não vai cobrar na partida de volta a reversão. Isso. É óbvio que quem vai acreditando na reversão, quer a reversão, quer o título gaúcho. Mas o que ele espera como mínimo é um time correndo, competindo, disputando e ganhando. É isso aí. O Inter precisa ganhar, porque isso até mesmo traz um certo... diminui um pouco do impacto, digamos. Sim. O Grêmio vai ser campeão gaúcho, mas com derrota, entende? Então, em casa eu ganhei, eu fiz minha parte. Eu perdi o título lá na casa do Grêmio, que teve a questão de arbitragem, que o Inter está reclamando. Eu até acho que não deveria reclamar, mas ok, está dentro do debate Grenal. Então, eu acho que esse é o grande ponto pela ótica do Inter. Inter. Um cenário nessa linha do Bruno. 2-0 Inter. Brigando, lutando pelo terceiro gol. Sabe, com entrega, no detalhe, perde o título em casa, mas perde no detalhe, brigando com 2-0. Apertando até o final. Apertando até o final, que o torcedor sai do estádio com aquele sentimento. Quase. 2018 aconteceu isso, a diferença é que era uma semifinal. Isso. Mas o Grêmio fez 3-0, no jogo da volta o Inter faz 2-0, e eu lembro que era escanteio, falta, até o último minuto o Inter pressionando. Pressão. Mas o que o torcedor quer ver é isso. Mas mano. o papo de vestiário, Bruno, e de quem jogou lá dentro é o seguinte, sempre que a gente tem um jogo assim, para reverter uma situação que é difícil, eu tava no Inter, perdemos 2-0 no Paraná, a gente tinha dado, depois a gente fez 5 no Paraná, perdemos de Juventude e ganhamos de 8 de Juventude depois. Tá, é outro cenário. Só que quando você tem um jogo para reverter, o que se fala no vestiário é, vamos primeiro fazer o primeiro gol. Né, Luiz? A conversa é sempre assim no vestiário. Essa lá é a típica dentro conversa de vestiário é o seguinte, lógico, não é, Luiz? Lógico. Primeiro gol, a gente sai para jogar assim, ó, com a cabeça e fazer o primeiro gol. Não pensar num resultado, que você tem que fazer 3. Faz o primeiro e vamos jogar. E vamos jogar. E dentro do Inter, tá? O Bruno até perguntou pra mim, pô, o Magrão fala com o pessoal lá. O Inter entende, e eu acho que é válido também, que muito da derrota, os 3 gols, principalmente os 3 gols, não que não seria derrotado. Até o próprio Jorge ontem falou, né? Falou, o Grêmio mereceu a vitória, jogou mais. Mas ela passa muito por ter um homem a menos. Porque a partir de um homem a menos, o Grêmio pôde saltar a sua linha de marcação, pôde avançar um pouco mais, e tu vê que os gols do Grêmio foram falhas individuais, sim, mas que a marcação do Grêmio estava alta, estava saltada. E o jogo do Atlético foi muito... Olha que loucura, o jogo do Atlético no meio de semana foi muito importante, Gamba, para a vitória do Grenal. E eu vou te falar por quê. Porque o primeiro tempo do Atlético e Grêmio, o Grêmio estava com um a mais e manteve a mesma postura. No segundo tempo, ele adianta o Nardoni e vai lá em cima, pressiona. E com o Inter ele fez a mesma coisa. Quando ele estava com um a menos, o Luiz Cássio encaixou a marcação lá em cima, não precisava mais de sobra, não precisava mais ter uma sobra, podia adiantar, que ia sobrar um jogador sempre na sobra, de qualquer jeito. E aí o Noriega adiantou marcação, o Arthur adiantou marcação, e aí a linha ficou mais alta. Então o Inter entende isso também, que por isso que a gente reclama muito da arbitragem, que muito dessa derrota passa por estar com um homem a menos. Independente, e eu volto a falar, não é desmerecer a vitória do Grêmio. O Grêmio foi superior e quando teve um homem a mais, o seu treinador foi inteligente e adiantou. Os jogadores foram inteligentes. O Noriega foi inteligente de adiantar. A minha dúvida só em relação ao Inter nesse clássico Grenal é caso tome o primeiro gol. Isso tem acontecido nos jogos recentes do Beira-Rio.
O Inter, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, perde jogo 1-0. O Atlético sai na frente cedo. Contra o Palmeiras também. O Palmeiras marca o primeiro gol no Beira-Rio. No próprio Grenal da fase classificatória, é o Grêmio que sai na frente do placar. Então o Inter, nesses jogos contra adversários mais fortes, ele tem tomado o primeiro gol no Beira-Rio. Só que tomar o primeiro gol significa aí já ter que reverter uma desvantagem de 4 gols de diferença. E aí é a minha dúvida, se o Inter vai conseguir se mobilizar, porque tá todo mundo pensando, como o Magrão falou, primeiro faz o primeiro gol, sai na frente de 1-0 e aí segue jogando, tentando buscar. Mas é em cima disso, e um Calvin, gol que o Grêmio faz, de repente, abrindo o placar, qual vai ser a mobilização para daí tentar reverter? Eu posso ir mais longe. Eu acho que se o Grêmio fizer um gol no Inter, eu acho que aí não tem como. Eu acho que mata. Mas aí gol porque é 4, é muito Não, mas aí é que tá, Luiz. Mas esse é o contexto, né? É o Mas contexto, é é que o o Inter perigo não que o Inter corre, né? Mas é que o Inter não pode entrar no Grenal pensando, de novo, aquilo que eu falei, o Inter não pode entrar no Grenal com um objetivo apenas. Se o Inter entrar com o objetivo assim, ó, é virar, o nosso único objetivo é virar e ser campeão. Porque aí quando sai o gol, e a pergunta do Calvo é excelente, vai por água abaixo, porque eu concordo contigo. Aí acabou. Não, aí o que vai acontecer? Se tomar um gol, acabou. Então, mas aí que gente, tá. isso é muito Se o difícil. objetivo for só o título Eu e acho, acabar, sabe o que vai acontecer com o Inter? Todo mundo vai desanimar, é capaz do Inter tomar Mas uma goleada aí- em casa. aí passa Então, o Pesolano. o objetivo é dignidade. É o que o Isso Gama aí, falou. é isso O meu aí. objetivo Tudo é bem. dignidade. Aí, se Só que essa der, linha- eu sou campeão. Mas essa entendeu? linha de dignidade, ela é perigosa. Perigosíssima. Perigosa por quê? Lógico. Porque a dignidade é o seguinte, eu sou lateral, eu sou zagueiro, eu não tenho que estar indignado e ir lá fazer gol, porque a minha função não é essa. Não. Não, mas é com inteligência, né? É isso que eu tô falando. Não, Porque mas não. porque Não, mas não é indignado, Não é Magrão. É indignação. dignidade. É isso. Entendeu? É dignidade, Mas, jogar pela mas instituição. é isso, é por isso que eu sempre falo. É que, Magrão, antes É da que essa- vantagem, é que essa- antes é que da essa vantagem, linha- o Inter tem que Ela é Não, perigosa. o Magrão vencer entendeu. o Grenal. O Magrão entendeu. eu entendi. Não é Eu tô fazendo- indignado. Não, eu tô fazendo mais uma é colocação em cima do que dignidade tu falou. de não tomar uma rua Não, em casa, entendeu? eu tô te falando, eu tô pondo em cima do que tu falou também, não, eu tô acrescentando. concordando contigo e aumentando algo que o Calvin falou de sempre tomar gol em casa. Por quê? Porque sempre tomar gol, porque vamos jogar contra o Palmeiras. Nós vamos ganhar, vamos pra cima do Palmeiras, vamos pra cima do Remo. Só quem tem que ir pra cima do Remo não é o lateral esquerdo, o lateral direito, o zagueiro, não é o seu Félix Souza que tem que saltar a linha toda hora. Sim. É isso. É isso que eu tô falando. A indignação é cada um fazer, na tua função, fazer o teu melhor. Não, perfeito. É isso. Perfeito. É isso. claro. Só que tem uma coisa. Porque, quer ver? porque sabe o que, Gama? Porque quando a gente vê, os torcedores veem assim, olha lá, o zagueiro tá indo lá marcar lá na frente, lá, tá lá dando, e o atacante não tá, mas não é a dele, ele sempre tá lá na frente, tá dando espaço aqui. Não, tá perfeito. É Não, que o cada ponto, um na sua, o ponto né? que a Entendeu? gente tá Com falando inteligência. o ponto que a gente tá falando é o seguinte: se o Inter entrar em campo dizendo assim, ó, dá pra virar, Isso. vamos virar, o nosso jogo é Isso. virar,